Ótimo. Graças a Deus, estamos aqui novamente na reunião de oração virtual da VID, oração diária, semanal, mensal e anual, sem faltar um dia, de domingo a segunda. Então hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025, depois de Cristo. E nós vamos orar nessa manhã, iniciando a reunião de oração. Querido Senhor, nosso Deus amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos o Teu nome, levantamos a Tua majestade e dizemos ao Senhor que só Tu és Deus, só Tu és o soberano, só Tu és o Criador, só Tu és digno de receber orações, porque só Tu tens capacidade de responder todas as orações de todos os seres humanos que oram ao Senhor. Nesta manhã nós dizemos ao Senhor que amamos o Senhor, que desejamos o Senhor e que queremos o Senhor na nossa vida. E desejamos que o Senhor dirija o nosso viver, porque só Tu és bondoso, fiel, soberano, digno, zeloso da nossa vida e faz tudo de bom para cada um de nós, independentemente e coletivamente. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, nesta manhã, nós nos rendemos ao Senhor em humildade, nos rendemos ao Senhor e te pedimos, ó Senhor, que nós que somos teus filhos, amados pelo Senhor, sejamos dirigidos nas nossas orações e em tudo que fizermos nesta oração e durante todo este dia também. Bendito seja o teu nome, Senhor. Adoramos o Senhor. Agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá. Provérbios 4. Meus filhos, ouçam quando seu pai, aliás, lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Interessante. Pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. 2 pontos. Leve minhas palavras a sério. Siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento. Interessante, 3 vezes até agora ele cita discernimento, essa palavra. Nessa versão aqui, que eu estou lendo, eu não tinha lido ainda esse provérbio. Depois eu vou em outras versões e ver qual que é a tradução que diz sobre discernimento aqui. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática.
terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem, enquanto não praticam o mal. Eles não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Em outra versão que a gente conhece, é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear, até ser dia perfeito. Que delícia, né? O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer acham, ou sabem, aliás, o que os fez tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evita toda conversa maldosa. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada, segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Oh, que bom! Receber uma palavra dessa de manhã enche o nosso espírito, né, irmãos? E se você perceber aqui, é uma escolha do filho. O pai começa a instruir o seu filho lá no começo, vai até o final, mas ele fala: meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. E aí o filho vai escolher o caminho que vai andar. Amém. Louvado seja o teu nome. Nessa manhã nós vamos começar orando com Saulo. Saulo, Saulo, que é o nosso querido Saulão, pai do nosso Saulinho, não é? Então, Saulo, você vai agradecer a graça de sermos filhos do Senhor e recebermos instrução de Deus constante. E logo de manhã, uma comida tão gostosa dessa aqui que já estamos comendo. Tá bom? Vamos lá, Saulo. Bem, pastor. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pelo sol que está nascendo, uma manhã gostosa. O Senhor renovou nossas forças. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Te Oh, sim. louvamos nessa manhã, Senhor. Te adoramos. Reafirmamos a nossa dependência e não somos nada sem o Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem ensinado, o Senhor nos tem pastoreado, o Senhor nos tem guiado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa salvação, a nossa esperança. Senhor Deus, nossa oração nessa manhã é de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, pela graça, pelo livro de Provérbios, Senhor, quão boas são essas palavras. Que nós possamos, Senhor, assimilá-las no nosso dia a dia. Que nós possamos, Senhor, alcançar essa sabedoria de discernimento das coisas. Essa sabedoria que é do Senhor, que a tua palavra nos ensina, para que cada dia possamos estar mais perto daquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulão. Amém. Amém, Saulo. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora com Laércio, Laércio. E você vai orar agradecendo a Deus a revelação do Espírito Santo desde a nossa conversão. Você vê, a conversa que nós tivemos hoje, vamos continuar hoje de manhã. Se você conversar essa conversa nesse nível com um neófito, um crente novo, ele não vai entender quase nada. Quase nada. Ele vai entender o nome de Jesus, ele vai entender que tem oração, tem que vigiar, tá? Mas ele não vai entender esse nível em que nós, pelo menos na reunião de oração aqui, temos que viver, que é um nível de batalha espiritual intensa, que hoje nós vamos continuar já a revelar mais coisas de Deus. Então agradeça a Deus e clame a Deus, peça a Deus para nós continuarmos a crescer nesse caminho, Laércio. Não retrocedermos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou esse lugar, a estar nesse lugar, a buscar esse lugar de sentar e aprender com o Pai tudo aquilo que nós precisamos. E quando o pastor lia Provérbios, eu fiquei imaginando assim, nós que somos humanos, pais humanos, a gente alegra tanto quando vê um filho obedecendo, É como isso verdade. nos fortalece, como isso nos alegra, como isso nos dá prazer. Agora imagina o Senhor, quando o Senhor chama os teus e eles obedecem e vêm para perto do Senhor para aprender, para o Senhor fortalecer, para os dias maus que ainda vão vir, como a gente está aprendendo, como a gente lê na tua palavra, quanto ensino, Senhor, nessas manhãs. São 21 anos, Pai, nessa congregação, nessa missão BID. E o Senhor, ó Deus, levantou esse altar de oração de manhã. E não é para encher, e nunca foi encher o nosso ego como evangélico, Senhor. Nunca foi para encher o nosso pandu, nossa barriga, mas é para fortalecer a nossa fé, crescer em Cristo Jesus, aprender com nosso Senhor e Mestre. Então, Senhor, continuemos a buscar essa obediência cedo, fortalecer, ser o café primeiro espiritual para nossas vidas. E aí depois a gente senta com os nossos irmãos, compartilha o restante, aquilo que o Senhor for permitir pela tua graça. Mas obrigado, Senhor. Nessa manhã eu reforço o Senhor por esse tempo que o Senhor deu para o teu filho Alain, para trazer para nós um pouco mais daquilo que precisamos. Pois nós sabemos. É só começar a ouvir que a gente vê o tanto que a gente está precisando aprender com o Senhor. Obrigado, Pai. E continua. Encha-nos, Senhor, nesse final de semana ainda, com muito mais do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Laércio. Microfone, Microfone, pastor. pastor.
Microfone está fechado. Bom, vamos pedir, então, repetindo aqui, que Deus nos dê uma igreja unida. Porque ontem, esse último item que eu estou acrescentando naquilo que eu vou falar hoje, né? Depois de fé e santidade, é unidade. Porque você sabe que sem a igreja você não dá conta sozinho. Como é que você vai enfrentar esse monte de demônio que está ao redor da sua vida, tentando devorar como leão e acabar com a sua família, matar o netinho do bonde? Se o Satanás pudesse, ele mataria o netinho do bonde. Eu vi o Alex lá, a Nilson me mostrou, entrando lá, eu achei muito lindo aquilo. O Alex entrando com o filhinho dele, assim, lá na escola da menina dele, adotiva. Olha que amor. Aquilo foi uma expressão de Deus, aquilo lá me emocionou profundamente. Eu fiquei prestando atenção no ato. O Alex, sabe? O Alex que é um menino assim, meio bravo e tal, meio daquele jeito dele, mas é um coração todo amoroso, não é? Já tive vários embates com ele, mas tudo resolvido, graças a Deus. E aí o Alex entrou com o menininho dele, ainda pequenininho, e foi lá levar um presentinho no dia do aniversário da filhinha adotiva dele, lá na classe dela, honrando ela na frente das amiguinhas todas. Que pai que faz isso, rapaz? Olha que delícia! Eu fiquei assim impressionado. Sabe o que é esse sentimento? Tem que ter na igreja. Honrar uns aos outros. Levantar o irmão. Porque quando nós temos unidade, Satanás fica desprovido de lado para entrar. Sabia disso, irmão? Nós estamos blindados. Então nós vamos orar pela unidade da igreja. E eu gostaria que o Sirley, né, que é um homem que sempre lutou por isso, é brando, assim, o jeitinho, tarará, tenta contornar, não quer ferir ninguém. O jeitinho do Sirley, né? O jeitinho é juiz, mas é gente boa, né? Tem juiz gente boa também. Então, Sirley, vamos orar pela unidade da igreja para expressar esse amor, união, porque olha, quando tem unidade, o que que tem? Tem unção, não tem? Não tem óleo que desce sobre a barba do sacerdote? E o sacerdote fica cheiroso, gostoso, forte e ungido? O Salmo 131 não diz sobre isso? Então, é a unidade da igreja. E sem igreja não existe vitória na batalha espiritual. Sozinho você não encontra na família, você não encontra no barzinho, você não encontra na faculdade, você não encontra no doutorado, você não encontra em lugar nenhum. É só na igreja. É só na igreja, na comunhão dos santos. 133, Amém, irmão? Vai lá, Sirley. Obrigado, Senhor Deus, por essa bênção sem medidas. Sim, papai, o Senhor já me permitiu experimentar, papai, o quão bom é viver unidos em família, em comunidade de fé, pai. Nas oportunidades que o Senhor já me deu para andar aí por Minas Gerais, por das cidades que eu não conhecia, muitas, eu tinha uma família ali, pai. Uma família que eu chegava, eu já me encontrava em casa. Família de fé, família de amor, família que fala a mesma palavra, que exalta o nome de Jesus. Ô Pai, quão maravilhoso é isso, meu Deus. Obrigado, especialmente agora pela vide. Pai, eu não consigo imaginar eu não estar frequentando essa pequena igreja. Aqui onde eu moro, no quintal dessa igreja, papai. Ô Pai, quantos amigos, papai, quantos irmãos. E ali a gente cresce, porque a gente apara as arestas, a gente conversa, às vezes a gente discute, mas chegamos a uma unidade porque ela vem do Senhor.
É ali que aprendemos a respeitar uns aos outros. É ali que aprendemos sobremaneira sobre a tua palavra. É ali que testemunhamos também. E dali, papai, saímos para fora para dar testemunho, Deus. Ô, Pai, muito obrigado. Nós somos gratos pela igreja, que realmente não há como viver só. Não há como viver uma vida de reino fora da igreja, fora desse ajuntamento. Eu vejo, eu sinto a vida, por exemplo, que o Senhor nos deu, papai. É um lugar lindo, mas ali 100 pessoas é muito sem graça. É só grama, árvore, bonito de uma forma estética, mas sem cor, sem vida, porque não tem gente ali. Mas quando a gente encontra uma pessoa lá, já é bom. E quando nós estamos cultuando, nos relacionando, é maravilhoso, Deus. Muito obrigado pelos pastores, pelo pastor Alan, principalmente, que está nessa caminhada conosco aí há mais de 20 anos, ó Deus, e pelos pastores que estão aí hoje também conosco, nos dirigindo, nos ensinando. Ô Pai, muito obrigado por isso. Nós somos gratos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Silezão. Amém. Glória a Deus pela igreja do Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor exatamente o que o Sirlei agradeceu especificamente mais no final da oração, mas bem enfaticamente agora. E aí, o bonde é que vai orar, né? Eu estou escolhendo especificamente esses líderes porque eu considero muito, né? Mesmo que em minhas palestras ou falas eu sempre puxe a orelha de presbíteros e de nós pastores também, de liderança, porque nós temos que ser o exemplo maior. Então, quem é maduro aceita e encaixa e vamos para frente, não fica com mimimi, não. Então, o bonde é um presbítero que eu cito sempre, né? Porque eu admiro muito o que Deus tem feito na vida do bonde através do Espírito Santo de Deus, né? O bonde sempre foi muito zeloso, desde moço, na presbiteriana, toda doutrina correta, palavra de Deus, aquela voz firme e pá, etc. E isso é muito bom. Tem gente do jeito do Sirlei, que é desse jeito aí que vai contornando, fazendo, tá até chegar no ponto, e tem gente que vai direto, que é igual o bonde e tal. Deus precisa de todos nós. Precisa do pastor Alan, do pastor Saulim e dos outros 5 pastores também. E precisa de uma liderança. Eu quero, inclusive, desafiar os líderes da VID, né? Que estão aqui, eu nem sei quem estão. Vejo só o bonde e o Sirlei aqui, não sei se o Tiago Roque está aqui, se o Celinho está, para que intensifiquem e participem mais da igreja local, como o bonde e o Sirlei participam muito intensamente, mas estão em quase todas as posições do campo aí estão, né? Fazendo o jogo continuar. Então, bonde, você vai agradecer a nossa liderança e pedir misericórdia a Deus e graça para que, a partir do Saulim, que é o nosso líder principal, nós sejamos homens da palavra, homens do Espírito, homens frequentadores assíduos na igreja, que nenhum churrasquinho, nenhuma viagenzinha, aniversário, comemoração de aniversário de esposa, esses trem desvia a gente da igreja. Tudo tem o seu momento. O primeiro é o momento nosso de crescimento. E como exemplo, a partir de nós pastores, eu tenho que estar lá, não posso chegar atrasado, não. Não devo sentar lá atrás, ficar observando, igual os presbíteros antigos, ficar vigiando o povo. Que bobagem é essa? Então vamos lá, Bonde, com você. Amém, pastor. Sim, ó Pai, graças te damos pela tua presença conosco, ó Deus. Isso é o mais importante. O Senhor, sempre o Senhor, tudo o Senhor.
E, Pai, nós realmente não somos nada. Se tirarmos o Senhor das nossas mentes, da nossa vida, não somos nada. Somos tudo no Senhor. Precisamos do Senhor, desesperadamente em tudo, porque tudo é no Senhor. Então, ó Pai, nós te rogamos sobre nós, como liderança ali na VID, desde o início, maioria desde o início. Um início glorioso, doloroso em alguns aspectos, mas glorioso, ó Deus. Quando olhamos para a história, que, que coisa que o Senhor fez. O Senhor planejou e o Senhor nos deu essa maravilha que é hoje essa congregação chamada Missão Vinde. E ali estamos, ó Deus, batalhando dia após dia para levar o teu evangelho, ó Deus, firmados na tua palavra. Então te pedimos, firma-nos mais ainda na tua palavra, mais profunda, ó Deus. Não queremos ser rasos nela, mas profundos, aprendendo do Senhor, aprendendo com os pastores, aprendendo com aqueles que têm nos ensinado a tua palavra, ó Deus. Que ali, ó Senhor, o Senhor não permita ninguém que venha trazer confusão, mas que venha trazer esclarecimento sempre da tua palavra. Porque a tua palavra é o mais importante ali para ser falado, para ser vivido, para ser, ó Deus, aplicado. Então, ajuda a partir do pastor Saulo, que é o nosso presidente hoje, e todos os demais pastores, os líderes, e que cada um tenha firmeza e tenha conhecimento, ó Deus, discernimento da tua palavra. E também, ó Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que ele nos ensine essa palavra dia após dia, como tem feito, como temos visto, porque o Senhor está presente e nós, ó Deus, estamos dispostos a ouvir, a aprender e a obedecer a tua palavra, aplicando-a, ó Deus, primeiramente nas nossas vidas e também, ó Deus, nas nossas famílias e onde for necessário, que o Senhor nos ajude nisso, que todo o ensinamento ali nos dado seja aplicado, ó Deus, para o bem do reino do Senhor e aqui nesta terra para o bem das pessoas, que tenhamos, ó Deus, disposição de trabalhar com o Senhor, de fazer a tua obra, mas de fazer ela de forma justa, de forma honesta, ó Deus, de forma firme, levando, ó Deus, sim, o evangelho genuíno do Senhor, levando Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Então, firma-nos, ó Deus, nesta palavra, e que todos, tanto a liderança, quanto todos que estiverem ali, ou que forem ali, ou que frequentarem, ó Deus, possam perceber a tua presença e se render sempre ao Senhor, deixando para fora toda mazela, toda vontade humana, mas praticando a vontade do Senhor. Então, ajuda-nos nisso, ó Pai. Oramos no nome de Jesus, teu Filho, pedindo que o Senhor nos fortaleça dia a dia, nos fortaleça a fé, nos fortaleça, ó Deus, na palavra do Senhor, nos ensinando e nos ajudando a desempenhar, ó Deus, o nosso papel aqui nesse mundo, para bem dizer, para adorar e para glorificar o teu nome. Oramos e agradecemos já, ó Deus, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Genivaldo, você está aí? Tô sim. Genivaldo. Genivaldo? Ah, ótimo, apareceu. Rapaz, senti falta sua ontem e da esposa muito lá, viu?
E ontem eu citei o seu nome lá, é por isso que eu estou chamando você para oração de novo aqui. Eu admiro muito você nas suas orações aqui, na reunião de oração de manhã, porque você é muito direto nos pedidos e aí a gente vai ganhando mais tempo para orar mais, né? Não fica rodeando o toco. Então, Genivaldo, você vai orar incluindo todos os enfermos agora. Vamos orar pelos enfermos com você. Peça a Deus para curar muitos, em nome de Jesus. Sim. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor nos deu vida, Senhor. O Senhor nos levantou da cama. Muito obrigado. 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 O Senhor é o Deus bom, o Deus de bondade, o Deus de cura, o Deus da alegria, o Deus da paz, Senhor. o Deus que faz tudo, Pai. Oh, Pai, muito obrigado. E agora, nesse exato momento, Pai, eu quero te colocar todos os nossos irmãos, Pai, que agora de cabeça eu não me lembro, mas que estão na nossa lista de oração, Senhor. O Senhor sabe quem são eles. Pai, que o Senhor intervenha e vai de encontro a eles, Pai. Que o Senhor leve a eles, Pai, uma esperança de cura, que, igual o bonde diz, que seja para aqui na terra, enquanto estiverem aqui, ou então que seja cura para o céu, Senhor. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo o que é melhor para um ser humano quando está adoentado. Senhor, então entrego em tuas mãos todos eles. Que o Senhor faça a tua obra de acordo com a tua vontade sobre cada um deles, ó Deus. Que o Senhor restabeleça a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física. Essa é a minha oração, Pai. Já agradecendo pelo que o Senhor vai fazer, Pai. Tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Genivaldo. Amém. Amém, Genivaldo. Muito obrigado. Vamos lá para Gálatas, né, irmãos? Vamos tratar um pouquinho desse assunto de Gálatas aqui, lembrando que a Galácia é a Turquia atual. E Paulo estava escrevendo essa carta, possivelmente depois da primeira viagem missionária, em que ele visitou a Galácia. Ele já tinha visitado Jerusalém, já tinham se passado mais de 14 anos, ele inclusive cita aqui, passados 14 anos, etc, etc. Aí você vai vendo assim a cronologia, ele chega num momento aqui em que ele está escrevendo a carta de Gálatas aos Gálatas. Ele não está lá no momento, ele está possivelmente em Antioquia ali, escrevendo essa carta e passando pelas experiências entre a primeira e a segunda viagem missionária. E quando ele está ali em Antioquia, junto com os irmãos da igreja, eles são visitados por irmãos de Jerusalém, a partir de Pedro, né? Pedro foi com os irmãos líderes de Jerusalém visitar Antioquia, possivelmente para uma visita presbiterial, assim, alguma coisa assim, né? E eles estavam juntos ali em presbitério, junto com a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, os apóstolos ali, estava ali o Barnabé também, todos os de Antioquia, Paulo ali, que era membro da igreja de Antioquia da Síria, não é? Essa é a Antioquia da Síria. E eles estavam juntos ali, e de repente, quando eles estavam já no andamento do presbitério, chegam alguns irmãos de Jerusalém com Pedro, aliás, Pedro já estava. Chegam alguns irmãos de Jerusalém e Pedro já estava em Antioquia, vivendo com os irmãos ali um tempo. O que aconteceu? E Pedro, naturalmente, almoçava, jantava, tomava café e fazia tudo junto com os irmãos de Antioquia. Quando chegaram os presbiterói, né? Presbiterói é no plural, presbiteros é no singular. Presbiterói, o grego oi,
É o plural. Aí chegaram os presbiteróis lá de Jerusalém. Aí Pedro, que já estava lá, numa igreja de, vamos dizer, entre aspas, de menos importância, porque não era a primeira era Jerusalém, Antioquia era inclusive gentílica, né? Aí Pedro levanta da mesa, imagina a situação. Ele levanta da mesa, ele estava sentando ali, batendo o maior papo com Paulo e comendo tudo que judeu não come. É igual a congregação que esconde a televisão, né? Para o povo não ver que tem televisão na casa. Aí ele levantou da mesa e foi se juntar aos irmãos de Jerusalém e, e começou a tratar desse assunto, assim, porque os judeus todos cheios de pompa não comiam e Pedro também passou a não comer. Aí chega aqui, rapaz, o Paulo dá uma bronca nesse Pedro, na frente de todo mundo, para todo mundo aprender, porque nós, líderes, né, pastores, presbíteros, a gente tem que levar bronca mesmo de vez em quando, em público, para todo mundo saber a nossa conduta e a gente consertar, né? Mas nem sempre acontece assim, porque o povo tem medo de homens, né? Aí não falam. Mas olha aqui o que diz aqui então a partir do verso 11. Depois disso colocado, você sabe o contexto que estava acontecendo. Em Antioquia, escrevendo para os Gálatas, um fato que aconteceu em Antioquia para mostrar que a lei não salva ninguém. E ficar guardando regras não adianta. Não é? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Ou seja, encarei ele, porque havia se tornado repreensível. Irmãos, todos nós, a partir de mim, tem alguma repreensão que vem até mim que eu preciso melhorar, eu preciso mudar. E a gente sempre tem que vigiar. Nós que somos da frente, é vigiar em que eu estou sendo mau exemplo. Por exemplo, se você vai para uma fila na igreja, se você vai para um lugar e alguém chegou e sentou no seu lugar, o seu lugar é aquele lá. Vamos supor que o Sirlei chegou lá assim e sentou na cadeirinha dele lá, aquela do canto, e vem alguém desavisado e senta. O Sirlei não pode chegar lá e falar, dá licença, esse é meu lugar. Aí é meu, a minha cadeirinha lá. Você acha que se alguém sentar lá, eu, Alain, vou chegar e falar, meu lugar é aí? Não, primeiro porque o pessoal da VIT sabe que aquela cadeirinha é confortável para mim, que eu não fico muito tempo em pé, que eu caio. Eu sou bambo, assim, o meu pé não ajuda, né? Mas com alguém da igreja eu posso até brincar. Ô cara, tá tomando meu lugar, o trono do pastor, eu posso até brincar. Mas alguém que seja novo, que não entenda muito da igreja, que está visitando, vem e coloca a esposa, nossa, que tem aquela cadeira vazia ali, é confortável, o cara vai lá, uai. Pode até ir, sentar no cantinho ali, não ficar no meio do povo. Eu vou sentar pianinho em outro lugar, meu filho, eu vou aguentar o culto inteiro. Eu tenho que ser o primeiro da fila, como eu digo, Saulinho aprendeu e está citando de vez em quando, naquilo que for um esforço, naquilo que for uma oferta, naquilo que for ceder algo, numa fila de almoço. Ou seja, o privilégio da primeira água limpa não é do Moisés. Não é. E Jesus ensinou isso. Jesus disse assim, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o último. Aquele que quiser ser servido, seja o que sirva. Eu tenho que lavar os pés das pessoas, eu tenho que ser o exemplo maior. Mesmo que as pessoas venham, me honrem, eu me sinto muito honrado, etc. Eu recebo por causa do amor, abraço, beijo, etc. Mas quando for numa situação de exemplo, exemplar, eu preciso. Você vai lá e tem a sombra, sei lá o que na igreja, uma garagem, chega alguém que está lá no seu lugar, né? O máximo que eu faço é brigar com o membro da igreja. Mas alguém que seja desavisado, o primeiro cafezinho,
O pão de queijo que está terminando já, eu percebo. Será que tem alguém que não comeu ainda? Esse é o nosso papel de liderança. Então, quando ele diz assim que Pedro se tornou repreensível, foi por causa disso. Tá bom? Vamos ficar nessa repreensão hoje e que você guarde isso e vamos para frente. Já estou indo lá para a Vide agora, em nome de Jesus, para ter um banquete espiritual nessa manhã. Até eu estou querendo me ouvir. Tá bom? Um beijão. Tchau.